Olá, paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Boa tarde para todos os amigos que acompanham mais um programa Intimidade com Deus. É uma alegria muito grande estar aqui com cada um de vocês, para falarmos da palavra de Deus, falarmos do grande amor de Deus por cada um de nós. É uma grande honra estar com cada um de vocês. Nessa tarde, eu sou o evangelista Moisés Marques. Sejam todos bem-vindos ao programa Intimidade com Deus. E hoje tem um recado de Deus para as nossas vidas. Eu espero que você acompanhe essa programação, assista esse vídeo até o final para você entender, compreender quais são os planos, aquilo que Deus quer para você, aquilo que Deus quer para sua família. Hoje nós estamos com um tema aí, sem fingimento, é isso que nós vamos falar hoje, tá bom? E você vai entender um pouquinho aquilo que Deus fala a cada um de nós nesses últimos tempos, nesses últimos momentos. Deixa eu só encostar aqui essa janela. Isso, nos últimos tempos, nos últimos momentos, para que a gente possa cada dia mais estar alinhando a nossa vida com a palavra de Deus, estar alinhando a nossa vida com os desejos e vontades de Deus para a nossa vida, amém? Mando já um abraço para todos os nossos amigos que acompanham pelo Instagram, os nossos amigos que acompanham pelo Facebook. Que Deus abençoe você poderosamente nessa tarde e que Ele possa abrir o teu entendimento para entender e compreender uma mensagem vindo do céu para você, para sua família, para que a sua vida a cada dia mais possa ser transformada, não segundo a sua vontade, não segundo o seu querer, mas segundo a vontade de Deus, porque somente Ele consegue derramar sobre as nossas vidas o sentimento e os projetos para que a gente possa experimentar qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Hoje é terça-feira, hoje nós temos culto no templo sede da Assembleia de Deus, fica localizado próximo à Escola 14 de Abril, que você possa estar lá juntamente conosco, Você é o nosso convidado todo especial e é claro que nós ainda continuamos com as medidas preventivas, contra o Covid-19, que você possa levar a sua máscara, que você possa ir, tá bom? Amém? Então vamos lá para o nosso tema de hoje. Vamos lá para o nosso recado. Kelly da Paz do Senhor. Um abraço para todos que estão acompanhando pelo Instagram, pelo Face. E a Kelly da Paz do Senhor. E a Kelly já está dando um testemunho. Minha mãe aceitou Jesus. Deus é fiel. Amém, Kelly. Continuamos orando por sua família, tá bom? Por seus filhos, por sua mãe. E com relação à saúde dela, como é que está? Agora nem se preocupa mais com saúde, Agora a saúde é o de menos. Ela já teve essa atitude de aceitar o Senhor Jesus. Agora a gente nem se preocupa tanto, Estamos aí já alegres por essa decisão, porque essa decisão dela garante vida eterna, Amém? Mas eu gostaria de saber como está o quadro clínico da sua mãe, tá bom, querida? Escreve aí para nós, para a gente saber. Nós estamos orando pela saúde dela. Lembro que você pediu oração, pela sua mãe. Lembro também da oração pelos seus filhos. Está tudo no caderninho da oração, tá bom? Ele só não está mais aqui comigo, que ele fica geralmente, ou ele está no carro, ou está ali pela sala, geralmente é onde que a gente está orando, tá bom? Então que você possa escrever aí, querida, tá? Como está a saúde da sua mãe, amém? Então vamos lá, vamos para o nosso momento da palavra, Ontem foi uma palavra forte, Ontem quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja. E hoje o Senhor coloca outra palavra forte no meu coração para trazer ao teu coração nessa tarde, amém? Bom, essa questão de levar palavras assim, eu sempre pedi, Ontem nós estivemos lá no encontro de jovens, ministramos essa palavra no encontro de jovens, e eu sempre pedi que Deus me desse assim umas palavras, igual aqueles pregadores, que falam, olha, Deus está abençoando, Deus vai fazer isso, Deus está entregando casa, porque isso anima o pessoal, Isso motiva o pessoal, incentiva. Só que Deus, eu desconheço uma palavra que o Senhor tem colocado no meu coração nesse sentido, As palavras que o Senhor tem colocado no meu coração é palavra de transformação. Por quê? Porque a palavra de Cristo, ela confronta a nossa maneira de viver. Ela confronta os nossos projetos, confronta os nossos planos. E, na verdade, ela tem que confrontar, porque
A cruz de Cristo, ela confronta a nossa maneira de viver, porque Cristo se entregou na cruz para que nós pudéssemos ter vida, para que nós pudéssemos alcançar a reconciliação com Deus, e ela tem que confrontar, a cruz e a palavra tem que confrontar a nossa maneira de viver. Aqui não tem meio termo, eu queria que você entendesse muito isso, tá bom? Aqui não tem meio termo, aqui ou você é cristão, ou você serve a Cristo, ou você não serve a Cristo, tá? Ou você anda conforme a palavra de Deus, ou você não anda. Não tem como falar, eu ando segundo o Salmo, mas segundo os evangelhos não. Eu ando segundo o evangelho, eu faço aquilo que os evangelhos dizem, mas eu não faço aquilo que Êxodo diz. Aí está totalmente oposto, totalmente na contramão da palavra de Deus, tá? Ou você é, ou você não é. Não tem meio termo. A própria palavra do Senhor vai nos dizer, olha, não tem como nós servirmos a dois senhores, ou é ou não é. Por isso nosso tema de hoje é sem fingimento, tá bom? As máscaras literalmente irão cair. Se você ouvir essa palavra e você compreender essa palavra, você vai entender o recado de Deus para a sua vida nessa tarde. E nós já vamos lá para o nosso momento da palavra. Deixa eu ver se a Kérida respondeu aqui. Ela fez a primeira quimioterapia e reagiu bem. Então ela está fazendo tratamento, né, Kérida? Amém. Amém. Que Deus possa abençoar e nós estaremos continuando orando por ela, tá bom? Então vamos lá. O nosso tema de hoje é sem fingimento. E o texto que nós vamos utilizar como base encontra-se em Apocalipse capítulo 3. A gente vai ler do versículo 14 até o versículo 22. Essa é a 7ª carta, é a carta direcionada à igreja de Laodiceia, tá bom? Então vou lá, eu vou ler toda a carta endereçada a eles, que diz o seguinte: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouros provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Bom, essa é uma das cartas endereçadas às igrejas da Ásia Menor. Essa carta está em Apocalipse capítulo 3. A gente vai ver que Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3, o Senhor, Deus endereça, o Senhor Jesus endereça cartas, né, às igrejas da Ásia Menor, com o propósito de exortar, com o propósito de ensinar, com o propósito de corrigir aos anjos que estavam fazendo parte daquela igreja. São 7 igrejas que faziam parte, que receberam as cartas, e nós estamos falando aqui da última das igrejas, a igreja de Laodiceia. Mas para você entender um pouquinho o contexto, essas cartas que eram endereçadas, elas seguem um padrão facilmente identificado. A gente vai ver que o Cristo ressurreto, ele designa-se a si mesmo por um título, um dos títulos. Aí ele se dirige ao anjo da igreja com as palavras conheço, segue uma breve descrição da condição daquela igreja. Ele ou faz um elogio, né? Se a igreja tiver um bom andamento, ele faz um elogio daquela igreja com a devida recomendação, ou censura, ou promessa, ou advertência. E a gente vai ver aí, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Nós tivemos um problema com o vídeo pelo Facebook. Congelou o vídeo.
Rapidinho a gente continua, deixa eu só voltar aqui e a gente continua, tá bom? Rapidinho. Enquanto você que está acompanhando pelo Instagram, que não caiu, né, está tudo tranquilo pelo Instagram, vai compartilhando com seus amigos, vai marcando os seus amigos para que eles possam acompanhar a programação, tá bom? Então nós estamos falando sobre Apocalipse capítulo 3, né? O nosso tema de hoje é Sem Fingimento, e nós estamos falando sobre a carta endereçada à igreja de Laodiceia, onde o Senhor Jesus, a gente vai olhar nas 7 igrejas, as cartas endereçadas a essas igrejas, a gente vai ver que ela segue um padrão, né? E esse padrão, a paz do Senhor, os irmãos estão acompanhando pelo Facebook, caiu a nossa conexão, mas nós já voltamos aqui, né? Então as igrejas, elas seguem um padrão, né? E esse padrão é justamente o Senhor Jesus, ele se identifica, né? Durante as igrejas, ele se apresenta, mostrando que, apesar de que foi João que escreveu o Apocalipse, não era João que estava endereçando as cartas, era o próprio Senhor Jesus que estava endereçando as cartas àquelas igrejas. Ele se identifica para comprovar de que é ele que está enviando aquelas cartas. Aí ele se dirige ao anjo da igreja, ele faz com as palavras conheço, aí ele faz uma descrição da condição da igreja. Se a igreja tiver um bom andamento, ele dá uma descrição positiva, ele faz um elogio, aí depois vem as recomendações, a censura ou a promessa de advertência. Em 5 das 7 cartas que são endereçadas, o elogio é seguido por uma crítica ou uma advertência. Cada carta termina com a exortação, onde o Senhor Jesus vai dizer: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí é precedido de uma palavra de encorajamento para aquele que vencer, ao vencedor. Ou seja, o cristão que permanecer firme, o cristão que permanecer fiel, o cristão que andar segundo a palavra do Senhor, o cristão que andar na contramão do mundo, seguindo o caminho de Cristo, ele vai receber algo, ele vai receber uma recompensa por permanecer fiel, ao vencedor. E aí, aquele que permanecer fiel, ele receberá as grandes promessas de Cristo sobre a sua vida. A leitura que nós fizemos em Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, ele é uma carta endereçada à igreja de Laodiceia. Nós lemos essa carta que é endereçada a essa igreja, e essa é uma das últimas cartas que são endereçadas, e é uma das piores das 7 igrejas que são direcionadas cartas na Ásia. Enquanto a igreja de Filadélfia, que foi a penúltima igreja a receber essa carta, não tem nenhuma descrição negativa, não tem nenhuma declaração negativa, já na igreja de Laodiceia parece que Cristo está procurando palavras, algumas palavras para descrever, algumas palavras positivas para falar sobre essa igreja, mas aqui ele não encontra nenhuma palavra positiva sobre essa igreja. Não há palavras de aprovação, não há palavras de recomendação. Para você entender um pouquinho o contexto, a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia era uma cidade rica, graças à atividade bancária, graças também à fabricação de roupas com lã negra que existia naquela região. Os moradores se orgulhavam porque lá existia uma escola de medicina. A cidade era famosa por causa do colírio especial para o tratamento dos olhos. Então, todo esse contexto da cidade trazia um orgulho para os cidadãos daquela cidade, porque eles eram ricos, eles eram famosos, eles eram conhecidos por causa da igreja, eles eram conhecidos por causa das águas termais, né, os minerais que existiam nas águas que estavam próximo daquela região. E isso, até os cristãos dessa região, eles se orgulhavam disso. Era como se isso fizesse parte da vida espiritual deles, como se esse orgulho pudesse
contribuir na vida espiritual deles. Era como se eles queriam ser cristãos, mas também se orgulhavam da cidade. É como se eles estivessem com um pé no cristianismo, mas também estivessem com um pé no orgulho, naquilo que a cidade poderia proporcionar, no reconhecimento, na grandeza que a cidade tinha. E tudo isso dava uma falsa impressão do cristianismo, como se o cristianismo ele fosse uma religião que pudesse ser misturada, uma religião que pudesse ser alterada, uma religião que pudesse ser modificada devido à cultura e o costume da região e da cidade. Então aqui a gente vai ver que existia um falso relacionamento daqueles cristãos de Laodiceia com Cristo. A gente vai ver que o problema maior aí é que esses cristãos, essa falsa compreensão, essa situação que eles estavam vivendo, não era simplesmente um problema na cabeça, mas principalmente um problema no coração. Ele já saiu da cabeça para o coração. E quando chega no coração, a gente vai ver que já deu a luz ao pecado, e quando chega no coração, possivelmente esse pecado será consumado, e esse pecado gera a morte. A igreja de Laodiceia, ela não era friamente e nem fervorosamente. A gente vai ver que Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 12, ele nos traz uma recomendação, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Só que a igreja de Laodiceia, ele era o meio termo. Era como se essa igreja estivesse em cima do muro. Uma hora estava orgulhosa por causa da cidade, e outra hora estava firmada no cristianismo. O problema é que Cristo, cabeça da igreja, ele vai expressar palavras fortes contra aquela igreja. Ele vai dizer, olha, assim porque és morno, não és nem frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A palavra vomitar do grego significa mel, que tinha esse entendimento justamente porque perto da cidade de Laodiceia havia fontes minerais térmicas, cujas águas elas podiam ser bebidas quando elas estavam quentes, quando elas estavam bem quentes. Mas quando essa água cheia de minerais, ela se tornava morna e a pessoa consumia essa água ela trazia ânsia, ela trazia náuseas, ela trazia vômito, as pessoas vomitavam. E foi esse o entendimento que Cristo trouxe sobre a igreja daquela cidade. Ele está falando, olha, porque você é morno, se você fosse quente dava para beber, se você fosse frio dava para beber, mas porque você é morna, me causa ânsia, me causa vômito, e por isso eu vomitar-te-ei da minha boca, eu vou te lançar fora de mim, eu até tento te engolir, eu até tento te beber, mas devido à sua situação espiritual da qual você se encontra, é impossível, eu vou ter que te vomitar. De acordo com as palavras de Cristo, aparentemente a gente compreende que se ele fosse um fanático ardente, se os cristãos de Laodiceia seguisse um fanatismo ardente ou um formalismo congelado, era aceitável diante de Deus, mas uma mornidão, uma vida morna, algo sem vida, é impossível de ser aceito diante de Cristo. A pior condição a respeito dessa cidade era justamente a sua autocomplacência, ou seja, a satisfação dos seus próprios desejos. Ele se entregava às suas próprias paixões, aos seus próprios caprichos, como diz no versículo 17, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E muitas vezes nós somos assim também. Nós somos cristãos, mas devido às nossas atitudes, devido àquilo que eu faço, devido àquilo que eu sigo, devido ao meu próprio entendimento, devido ao meu capricho, aquilo que eu faço para realizar os meus caprichos na minha vida cristã, faz com que eu tenha esse entendimento. Eu não preciso de nada, eu não sinto falta de nada. Eu sou um cristão perfeito porque eu faço isso. Eu sou um ótimo cristão, eu oro 7 horas por dia. Eu sou um ótimo cristão, eu jejuo 7 vezes na semana. Eu sou um ótimo cristão porque eu tiro 3 horas por dia para ler a Bíblia. E aqui, devido a esses caprichos, a gente entende que de nada nós sentimos falta, que nós somos perfeitos, que a nossa vida cristã está perfeita, assim como a igreja de Laodiceia. Mas a gente vai ver que esse orgulho que eles tinham fazia com que
eles não conseguissem enxergar a sua verdadeira condição. Eles estavam tão longe do ideal. Olha para você entender, olha para você compreender como era a situação da igreja de Laodiceia. Eles eram tão cheios de caprichos, eles eram tão cheios da verdade que eles tinham como absoluta para a vida deles, que a palavra mais à frente a gente vai ver que Cristo vai dizer que está à porta e bate. Ele vai dizer: eis que estou à porta e bate. E aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Sabe o que Cristo está dizendo? Cristo está dizendo para a igreja de Laodiceia: olha, vocês estão cheios do capricho, vocês estão cheios da verdade, vocês estão cheios da religião que vocês criaram, do culto que vocês instituíram dentro da igreja. Só que está faltando uma coisa dentro desse culto, está faltando uma coisa dentro desse devocional, está faltando algo importante nessa vida espiritual, e sou eu, porque eu estou do lado de fora batendo. E a gente tem que abrir a nossa visão espiritual. A gente tem que fazer uma análise de como está a nossa vida perante Cristo, daquilo que nós estamos fazendo perante o Senhor, porque às vezes a gente faz tanta coisa para o reino de Cristo e a gente acaba esquecendo do Cristo do reino. A gente faz tanta coisa para dizer que, para completar, para trazer esse capricho para a nossa vida de que nós somos um cristão perfeito, que às vezes a gente esquece de Cristo. Às vezes na nossa vida, Cristo está batendo lá de fora na porta, está dizendo assim: ó, olha, eu estou do lado de fora. O fundamento que sou eu, Cristo, estou do lado de fora. Eu não estou nessa vida cristã, eu não estou dentro dessa família. Olha, eu não estou dentro desse devocional. Olha, eu não estou dentro desse culto, porque vocês instituíram tanto caprichos, vocês instituíram tantas ações que justifica a vida religiosa de vocês, que justifica a vida espiritual de vocês, que esqueceram de mim. Vocês colocaram tantas atitudes no devocional que se esqueceram de Cristo. Cristo está do lado de fora. E às vezes é assim também que acontece na nossa vida. A gente acha que pela nossa atitude, pelo aquilo que nós conseguimos fazer, por aquilo que nós conseguimos alcançar, nós somos capazes de alcançar a própria salvação. Nós somos capazes e dignos de estar diante de Deus. Mas a gente se esquece que nós só estamos diante de Deus pelo vivo e novo caminho que Cristo abriu, entregando a sua vida no Calvário, naquela cruz. Foi pelo aquilo que Cristo fez que hoje nós temos acesso ao Pai. Nós somos reconciliados com Deus. Nós temos a confiança de entrar diante do Santo dos Santos. Foi pelo aquilo que Cristo fez e nada por aquilo que eu sou capaz de fazer. Mas por causa dos caprichos, a gente se sente capaz. A gente se sente capaz de colocar Deus na parede, de pressionar Deus a nos dar algo, porque eu fiz isso, eu constituí aquilo, olha, eu faço isso e eu sou digno de receber. E às vezes a gente acha que nós temos direito de colocar Cristo na parede e exigir algo da parte dele. Às vezes nós somos, pelo aquilo que nós fazemos, nós somos... Nós massageamos o nosso ego de que verdadeiramente nós estamos salvos e nós alcançamos a salvação, mas a palavra do Senhor diz que a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Isso é dom gratuito de Deus, é pelo aquilo que Cristo fez. O que o Senhor me colocou aqui nessa tarde para dizer para você, para levar a entendimento ao teu coração, o nosso tema de hoje é sem fingimento. O que eu quero que você analise, o que eu quero que você reflita nessa tarde, é que chegou verdadeiramente o tempo, o momento em de nós tirarmos literalmente a máscara, de nós tirarmos a falsidade, tirarmos o engano, a soberba da nossa vida, o orgulho da nossa vida, para que verdadeiramente nós possamos negar a nós a cada dia, negar a si mesmo a cada dia, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo.
fazer aquilo que Cristo nos ensinou, caminhar as mesmas pegadas que Cristo caminhou. E quando Cristo tomou a sua cruz, ele não foi passear, ele não foi na sorveteria ou na pizzaria, ele foi para o Calvário. Ele foi se entregar para que nós pudéssemos ter vida. Aqui é morrer a cada dia para os nossos desejos. Paulo vai dizer que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que ele está dizendo, eu morro todo dia para os meus desejos, para a minha vontade, para viver aquilo que Cristo tem para mim, para viver a novidade que Cristo tem para a minha vida. Aqui é sem fingimento, aqui nós temos que matar o eu a cada dia. Nós temos que parar de hipocrisia, de falsidade. Porque muitas vezes nós nos dizemos cristão, mas nós estamos como os fariseus, orando nas praças de braços abertos, dizendo, olha Senhor, olha para mim, porque eu não sou como esse pecador. É hora de ser cristão verdadeiro. Porque aqueles que estão na videira verdadeira, que não dão fruto, o Senhor Jesus vai cortar. Aqueles que podem até estar vestidos de dama de honra, pode até estar preparado para o casamento como dama de honra, mas pode até estar com lamparina, mas se não tiver azeite, vai ficar. O Senhor está à procura dos verdadeiros, não dos falsos, não dos hipócritas, dos verdadeiros cristãos, que o adorem em espírito e em verdade. Meu irmão, aqui é sem falsidade. Ou você serve a Cristo, ou você anda segundo a palavra de Cristo, ou você não anda. Não tem meio termo. Ou você é, ou você não é. Porque o Senhor traz com essa palavra um despertamento para as nossas vidas. Porque ainda é o ano aceitável do Senhor. Ainda é momento para arrependimento. Mas vai chegar um dia que nós não encontraremos mais o Senhor. Nós o buscaremos, mas nós não o encontraremos. Já foi. Já finalizou. Mais um pouquinho de tempo. E aquele que há de vir, virá. E não tardará. E aqueles que estão fingindo, aqueles que estão como a igreja de Laodiceia, sendo morno, sendo cristão morno, achando que está tudo bem, mas está vivendo com uma máscara, literalmente com uma máscara. Eu não digo essa máscara contra o coronavírus, mas eu digo uma máscara de falsidade, de engano, de hipocrisia. É momento de ser cristão verdadeiro, porque o Senhor Jesus vem. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, e Ele virá. E aqueles que estão com a máscara da falsidade, da hipocrisia, ficarão nesse momento e passarão por uma grande tribulação. Mas aqueles que são verdadeiros, aqueles que são cristãos de verdade, ouvirão o soar da última trombeta, e nós contemplaremos o Senhor Jesus nos ares, arrebatando primeiramente aqueles que morreram em Cristo, e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ainda vivos, não passaremos pela morte. Paulo escreve em 1 Coríntios dizendo, olha, console uns aos outros com essa palavra, o Senhor virá arrebatar a sua igreja, mas os falsos ficarão, aqueles que ainda estarão vestidos de dama de honra ficarão, porque subirão somente aqueles que estão cheios, com as suas lamparinas cheios do azeite, esses subirão com o Senhor Jesus nos ares, e receberá um novo nome, e ele dirá para cada um que são verdadeiros, vinde benditos do meu Pai, e recebei por herança aquilo que vos está preparado desde a consumação dos séculos. Pedro vai escrever na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1 e 3, dizendo, livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Pedro está dizendo, olha, para de hipocrisia, volta a ter a inocência de uma criança, a servir o Senhor Jesus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento.
porque você já sabe que não há um outro caminho, você já experimentou qual seja boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor para a sua vida, você já experimentou Cristo na sua vida, ou se você não experimentou, é o momento de experimentar, porque Ele vem para buscar uma igreja, mas para buscar a verdadeira, porque a falsa vai ficar. Por isso o nosso tema de hoje é sem fingimento, ou você é ou você não é, mas para de ser como a igreja de Laodiceia. E o Senhor Jesus disse à igreja: olha, porque és morno, vomitar-te-ei. Porque és morno, lançarei fora de mim. Não tem como você estar em mim desse jeito. E a palavra dessa tarde é um despertamento. É momento de refletir. É momento de você olhar como está a sua vida diante de Cristo. Se verdadeiramente, se todo o teu entendimento, se todas as tuas ações são para a glória de Deus, amém. Mas se você tem feito algo que tem desagradado a Deus, mas mesmo assim você tem massageado o seu ego, massageado o seu coração de que, eu oro muito, por isso eu sou cristão, eu leio tanto a Bíblia, por isso eu... Não, agora é hora de ser verdadeiro, porque o Senhor procura os verdadeiros, que você possa refletir sobre a sua vida. Eu não vim aqui nessa tarde dizer se você é cristão ou se você não é cristão. Eu vim trazer um recado de Deus para a tua vida, porque a volta do Senhor Jesus está mais próximo a cada dia. Pode ser nesse momento, e se a trombeta soar nesse momento, de acordo com como está a situação da sua vida, será que você subiria? Será se você se encontraria com o Senhor Jesus nos ares? Será que Ele te daria um novo nome, vestes brancas? Será que Ele abriria a porta do céu para você entrar? Olha para como está a sua vida. É momento de parar de hipocrisia, de fingimento. Nós estamos vivendo os últimos tempos da igreja aqui na terra, porque o Senhor Jesus vai voltar para buscar. E que você possa refletir nessa tarde sobre essa palavra e mudar o teu entendimento, mudar as tuas ações, mudar e transformar esse coração de pedra, permitir que o Espírito Santo, permitir que Deus transforme esse coração de pedra enrijecido, cheio de orgulho, cheio de autocomplacência, cheio de egoísmo, em um coração de carne, que bate incansavelmente de amor por Cristo. Que você possa meditar sobre essa palavra, e essa palavra possa gerar em você esse despertamento. O Senhor Jesus vai voltar para buscar os verdadeiros. Por isso, sem fingimento, porque senão Cristo vai te vomitar da sua boca. Amém? Antes de finalizar, eu gostaria de orar com você nessa tarde. Oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, soberano e grandioso Pai, Senhor, nós te glorificamos nessa tarde pela tua santa palavra. Senhor, essa palavra, Senhor Deus, que nos traz momento de autorreflexão sobre a nossa vida. Um momento de análise sobre como nós somos, sobre qual Cristo nós estamos servindo, ou qual cristianismo nós estamos servindo, nós estamos seguindo, nós estamos vivendo. Senhor, sabemos que é chegado os últimos tempos, os últimos momentos, Senhor Deus, dos cristãos aqui nessa terra. Mas que nessa tarde o Espírito Santo possa gerar transformação, possa gerar mudança, para nós compreendermos, para nós entendermos que nada do que fazemos é capaz de nos aproximar de Deus. De nada do que somos capazes de fazer é suficiente para gerar em nós a salvação e a vida eterna. Senhor, tira da nossa vida espírito de egoísmo, de egocentrismo, espírito de fingimento, de engano, de mentira, de ilusão da nossa vida, e que o Espírito Santo da verdade possa gerar em nós a verdade que é a tua palavra, possa moldar o nosso caráter, possa moldar as nossas atitudes segundo a tua palavra. Senhor, limpa-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, justifica-nos, Senhor, nessa tarde. Mostra-nos o caminho da verdade. Que o Senhor possa transformar cada vida nessa tarde, possa mudar o entendimento,
possa mudar o jeito de viver, que o Senhor possa abençoar e transformar cada família nessa tarde, para que verdadeiramente nós possamos seguir a Cristo, negar a nós mesmos e seguir os teus passos. Senhor, abençoa cada vida, abençoa cada família nessa tarde. É o que nós te pedimos e por fé nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus possa abrir o teu entendimento nessa tarde. Amém? Você possa compreender que não é pelaquilo que nós fazemos ou pelaquilo que nós somos capazes de fazer, é pelaquilo que Cristo fez. Simplesmente pelaquilo que Cristo fez. Unicamente pelaquilo que Cristo fez. E nada do que nós fazemos é capaz. Então, por isso, você que está distante de Cristo, se aproxime. Se aproxime de Deus e Ele se aproximará de vós. Chegue diante de Deus. Estamos vivendo os últimos tempos aqui nessa terra. Estamos vivendo os últimos segundos aqui nessa terra. A promessa é que Ele vai voltar para buscar. Creia nessa promessa. E se você não estiver com a sua vida conforme a palavra, os ensinamentos de Cristo, se você não é um cristão verdadeiro, infelizmente, você não vai subir ao encontro do Senhor Jesus. Por isso, medita nessa palavra, que ela possa ter falado ao teu coração e você possa fazer uma análise das suas atitudes e que você possa ser transformado e moldado por essa palavra. Amém? Mando um abraço para todos os nossos amigos que estão acompanhando pelo Instagram, um abraço para a dona Suzy Sodré, um abraço para a Márcia Bretas, um abraço para a minha diretora Yara Medeiros, que Deus abençoe todo mundo da Escola Menonita, para Marta Silva, um abraço para Claudiane, um beijo para minha mãe que está acompanhando, um abraço para _bispo, um abraço para o pastor Edilson Vitorino, a paz do Senhor, meu amado, um abraço para Faz Glória Groove, acho que é assim, né? Andréia Ribeiro, Letícia Larissa, Climatização Cold, um abraço para Pedro Batista, Motoclube Z, deixa eu ver quem mais está acompanhando, Trilheiro 145, o pastor Marlon, que Deus abençoe você, a sua igreja continue dando sabedoria para conduzir esse rebanho. Um abraço para Andréia Alves, para Elza Carneiro, deixa eu ver se tem mais alguém, um abraço para todos vocês, para os nossos amigos aqui pelo Facebook, caiu a primeira gravação, caiu a internet aqui e nós voltamos para a segunda, por isso tem poucas pessoas, mas eu deixo um abraço para aqueles que estavam acompanhando, tá bom? E um abraço aqui para Sandra Freire, o pastor Geniel, que Deus continue abençoando, continue aí dando sabedoria nesses últimos tempos, nesses últimos momentos que estamos enfrentando aí, né? Que Deus continue abençoando a todos vocês, a Adriele Duarte, que Deus abençoe, que você possa meditar nessa palavra, amém? Que Deus possa ter falado do seu coração e a gente volta amanhã ao meio-dia com mais programa Intimidade com Deus. Nós temos um encontro marcado aqui amanhã, quarta-feira, mais momento da palavra, tá bom? Momento de reflexão da palavra do Senhor e que você possa estar aqui conosco, amém? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.